Bom, a gente fala sobre as discussões no Congresso Nacional. O ministro Guilherme Boulos reitera que as empresas estão fazendo terrorismo econômico contra o fim da escala 6x1. O assunto é discutido pelo Congresso. A repórter Beatriz Souza, mais uma vez aqui com a gente. O governo já falou em alternativas, Beatriz, para compensar os empresários? Oi, Tiago. Pois é, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, esteve no Tribunal Superior do Trabalho e fez críticas sobre essas informações que estão sendo trazidas a respeito da redução da jornada de trabalho. Ele chamou de terrorismo econômico. Isso porque o setor produtivo tem apresentado as suas preocupações em relação à redução da jornada de trabalho, qual vai ser o impacto econômico disso. Eles chegaram, inclusive, a levar essas preocupações tanto para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, tanto para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E uma das alternativas que esse setor tem apresentado é a desoneração da folha de pagamento, mas até o momento o governo não tem colocado essa opção como alternativa viável. E, enquanto isso, o governo segue pressionando para que essa proposta seja aprovada ainda neste primeiro semestre, mas, por outro lado, o Legislativo segue caminhando para um debate, para poder ouvir ambos os lados. Volto com você. Beatriz, há muita resistência do setor produtivo. Até daqui a pouquinho, Denise Campos de Toledo, do Hora Câmara. Começa por você agora, Denise. Essa resistência, e o ministro fala, né, em relação ao terrorismo do setor, ele faz a parte do governo, né? Exatamente, ele tem urgência na aprovação dessa medida, contando com resultados efetivos, inclusive para as eleições, para ser usado como argumento aí na campanha também, como uma das iniciativas do governo pró-trabalhador. Agora, vale lembrar que vários setores já trabalham com jornadas inferiores até a 40 horas. A reforma trabalhista permitiu que houvesse acordos entre os sindicatos, confederações e os trabalhadores. Esses acordos têm ocorrido, então várias categorias já conseguiram essa redução da jornada, que é uma coisa positiva, sem dúvida alguma, para o trabalhador. É ótimo que o trabalhador tenha 2 dias de folga por semana, tenha jornadas mais curtas, até para poder conviver mais com a família, ter cuidados pessoais maiores. Agora é preciso ver as condições de cada setor, e não se trata de terrorismo. Essas projeções que nós estamos vendo é com base em dados efetivos. Vai haver um aumento do custo, para a empresa manter a mesma produção, ela vai ter de contratar mais pessoas, ela pode não ter condição, e vale ressaltar que tem vários segmentos reclamando da falta de trabalhadores disponíveis. Abrem vagas e não há procura porque não tem essa oferta toda de formação. Então, eu acho que é uma coisa que poderia correr pela iniciativa privada, talvez em alguns setores especificamente. Agora, a gente vê que o governo não consegue decidir sequer aquelas categorias que vão ter que trabalhar ou não nos feriados. Sim, Dora, agora, politicamente, essa fala do ministro Guilherme Boulos, isso acaba contaminando ainda mais esse tema, essa discussão com o setor produtivo, ou ele está no papel dele, como já tinha falado com a Denise? Ele pode até estar no papel dele, mas é um papel péssimo, né? Porque chamar de terrorismo o argumento do outro realmente é de uma intolerância atroz e contraria um discurso do presidente Lula, que a gente mostrou ontem no jornal, mostramos longamente, longo trecho de um discurso, uma solenidade, não lembro onde estava o presidente, em São Paulo, acho, sei lá, mas ele falando sobre esse assunto. E o que ele falou, na essência, sobre esse assunto, redução da jornada de trabalho? Ele disse que é preciso contemplar todos os setores, contemplar todas as partes, que ninguém saia prejudicado, que é preciso construir maioria, que é preciso negociar. Eu lembro que eu até dizia, bom, isso contradiz com a urgência, com a pressa, mas o conteúdo do presidente Lula foi inteiramente diferente dessa, que é uma atitude, sabe, meio de Grêmio Estudantil, de chegar e desqualificar o argumento do outro, te chamando de terrorismo econômico. Então, o setor produtivo também poderia se dar o direito de chamar o argumento do ministro de terrorismo populista, né? E aí fica-se nessa bicação, nessa briga que não leva a lugar nenhum. Eu acho mais de acordo o que disse o presidente Lula
ontem: conversar, debater, negociar e que ninguém saia prejudicado.